por gentileza, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, verso 35 a 38. Abra a sua Bíblia. Marcos 9, 35 a 38. No dia da visão, Deus nos dá colírio, Ele nos faz enxergar coisas novas. No dia da visão, Deus nos dá lembrança. Ele faz a gente lembrar de onde a gente começou. E quando nós começamos há anos atrás o movimento celular em nossa igreja, esse texto, que eu vou ler de novo para você, foi um dos textos mais fundamentais. Então, nesta minha palavra agora, depois do almoço, nesta palavra agora, eu vou voltar a compartilhar com você sobre fundamentos, sobre princípios que nós não podemos esquecer jamais. São princípios norteadores, fundamentais, essenciais do DNA do modelo celular da igreja em células. Ele é um texto espetacular, porque ele revela para nós a estratégia dinâmica de Jesus para alcançar o mundo. Esse texto nos fala de Jesus. Nos fala de como Jesus agiu. Ele é o nosso modelo, nós o imitamos. E aqui nós temos um modelo de um líder, o modelo de uma célula, a dinâmica de uma célula. 3 marcas, a mensagem se chama 3 marcas do ministério de Jesus e de uma célula multiplicadora. 3 marcas do ministério de Jesus e de qualquer célula que queira ser uma célula multiplicadora. Eu espero, sejam 3 marcas da sua vida para sempre, até Cristo voltar. Não é? Razão da nossa vida. Vamos ler? Mateus, capítulo 9. Desculpe, é Mateus. Perdoa, Mateus. Desculpe, eu li Mateus e falei Marcos. Mateus 9, 35 a 38, quero ouvir o barulho das páginas farfalhando. E eu vou conseguir. Na leitura, 4x4, só vale no papel. Se leu no eletrônico, vai ter que ler tudo de novo. Então, começa certo. Pega o papel, não é? Anota, rabisca, tá bom? Vamos lá. Na escola, no ônibus, na viagem, no shopping, tudo bem. Eu também uso o tempo todo, não é? Mas na hora de estudar, é a minha Bíblia. Jesus ia passando. Ide. Falamos de manhã, ide. E Jesus não manda a gente fazer o que Ele não fez. Jesus ia passando, intencionalmente, de propósito, por todas as cidades. Jesus não estabeleceu uma base, não construiu um prédio, não botou um endereço e diz, venham na igreja de Jesus. Não, ele ia onde o povo estava. E Jesus ia passando por cidades e povoadinhos. Oba, como é que está aí? 3 casinhas, 4 casinhas, lugares ermos. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as sortes de enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar. Pai amado, ensina-nos, Deus, ensina-nos a ser e a trabalhar como Jesus. Também, Pai, oramos a oração de Jesus, envia mais trabalhadores. E neste momento, Pai, eu te agradeço pelas Janes que estão aqui. Porque a Jane, Pai, é uma líder agora em treinamento. Ela teve a sua vida transformada, ainda está sendo. Essa transformação continuará até o final da sua vida. Mas a grande mudança o Senhor já operou na vida dela. E ela está mais do que apta, Pai, com o treinamento que já está recebendo,
amanhã se tornar uma líder. Pai, no momento em que a gente lê esse texto, eu peço, Pai, eu peço um milagre, Pai, que no ano de 2016, ó Deus, todas as nossas células, todas, Deus, tenham um líder em treinamento, pelo menos um, Senhor. Pai, se eu ouso te pedir em abundância, eu peço, Pai, envia-nos 2 para cada célula, Senhor. Porque se um mudar, se um ficar enfermo, se um tiver alguma dificuldade, nada impedirá, Senhor, de que aquela célula se multiplique. Senhor, a seara é tão grande, Senhor. Pai, não é cuidar desta igreja, é pastorear Belo Horizonte. Senhor, são tantos casos, tantas pessoas. Senhor, só nós aqui, cada um deve ter 20 pessoas em volta, incluindo colegas, vizinhos, amigos, parentes, que precisam, Senhor, de uma célula. E eu peço, Pai, que o Senhor envie para nós líderes em treinamento. Que o Senhor nos dê muito mais líderes, Senhor. Eu oro aqui, Pai, meus olhos postos em Ti, Pai, com o colírio que o Senhor me deu. Senhor, eu peço 5.000 líderes aqui, Pai, para começar aqui, nesta cidade, 5.000 líderes. Eu peço, Pai, uma explosão de crescimento nas demais cidades. Eu peço que o Senhor mande muitos líderes para Capim Branco, para Santa Luzia, ó Deus, para Cláudio, que o Senhor multiplique e alcance aquela cidade. Senhor, que o Senhor, ó Deus, alastre, Pai, ó Deus, em todos os locais, Pai, em Anagé, em todos os lugares, Pai, em Belo Horizonte, os bairros, nos dá líderes, Pai. Eu peço isso e oro em nome de Jesus. Meu irmão, como Jesus agiu, o foco que Ele deu, no meu entender, é o mesmo foco que toda célula deve dar. Jesus demonstra para nós três marcas do ministério de Jesus, e você vê eles aqui. A palavra de Deus nos diz que Jesus ia de todas as cidades e Ele ia ensinando, Ele ia pregando e Ele ia curando. Ensinando, pregando e curando. Essa foi a marca. Se alguém olhasse e perguntasse o que Jesus faz, Ele anda pelas cidades, Ele se move, Ele vai atrás. E Ele, invertendo às vezes a ordem, primeiro curando para depois ensinar, primeiro ensinando e aí curando, mas Ele ensinava, Ele pregava e Ele curava. Seu ministério foi caracterizado, sem dúvida, por um poder extraordinário de milagres. Você sabe quantos milagres notórios, históricos, comentados sempre, Jesus operou. Nos encanta o que Ele fez. Mas você sabe também que esta cura não foi apenas física. Porque se me encanta ver aquele paralítico andando, o ousado Bartimeu, me encanta ver um corrupto liberto e curado da escravidão do pecado e ver um novo homem levando salvação através de sua casa por arrependimento, um novo homem, um ladrão, Zaqueu. E perceber que a história dele é completamente nova com relação às pessoas, que talvez ele perdeu seu emprego, sim, ele teve que mexer drasticamente na sua vida financeira, o seu padrão de vida foi alterado, mas um homem feliz, novo, salvo, uma testemunha de Jesus se levanta naquela cidade tão carente, tão necessitada. Ele foi curado, como acabamos de ver alguém que diz, eu carreguei anos de dor, e eu fui curada, estou sendo. Meus irmãos, essa era a marca do ministério de Jesus, a cura das pessoas, o transformar das pessoas, e esse é o poder do Evangelho.
O Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a salvação completa, completa. Não é só colocar no céu, é a salvação inteira da família, do psique, do emocional, do histórico de uma pessoa. É o Evangelho. Por isso Jesus ia andando e deixava um rastro de cura, de vida nova, de alegria, de recomeço. É a marca de Jesus. E eu queria, muito rapidamente, destacar apenas, assim, pelo tempo que eu tenho, eu me sinto até culpado de ser tão superficial num texto tão extraordinário, que caberia nós passarmos o dia todo lendo só esse texto. Esse texto tem material e consistência para nós passarmos até amanhã, só nos deliciando nas marcas extraordinárias do ministério de Jesus. Mas uma célula que queira ser expressão do corpo vivo de Cristo, e célula é essa mínima parte do corpo de alguém, nós dizemos que a minha célula não é do corpo IBC, é do corpo de Cristo. E que nós temos as funções de Cristo dentro de uma célula, assim como esse pedacinho, essa célulazinha aqui é Paulo, tanto quanto aqui é Paulo puro, sou eu. Minha célula na minha casa, terça-feira, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, enquanto andou aqui na terra, o corpo de Cristo ensinou, o corpo de Cristo pregou, e o corpo de Cristo curou e libertou. Então a minha célula, ela existe para ser a expressão do corpo de Cristo aqui na terra, continuando a fazer prioritariamente o que Cristo fez enquanto andou na terra. Ele ensinou, ele pregou e ele curou. A palavra ensinando é a palavra, vou botar ela num sentido melhor para você, didaquê. E tem a ver com ensinar uma pessoa a ser melhor. Ensinar uma pessoa não apenas a conhecer. Jamais a palavra didaquê foi usada no sentido de colocar informações. Não é esse o sentido da palavra ensino. Ele não foi lá para transferir conhecimento. Ele não foi lá para demonstrar a todos o seu profundo saber e quão erudito ele era, e era. Mas ele foi lá para ajudar as pessoas a soltarem, para ensinar a pessoa a dar uma virada, para ensinar a pessoa a dar um jeito na sua vida para ser melhor. Para ser como ele, para ser um cristão. Não apenas conhecer, mas ser transformado pelo ensino. É um ensino com propósito. Eu poderia dizer que Jesus ensinava com uma finalidade. É um ensino com propósito. Onde Jesus ia, ele tinha um propósito. Todas as suas palavras, todo o seu ensino, luz do mundo, pão, tudo tinha um propósito. Ele estava corrigindo algo, exortando. Ele não perdia tempo. Você não vai ver Jesus perdendo tempo, discutindo assuntos que não fossem relativos ao reino de Deus. Não perca tempo. Não gaste o tempo precioso da sua célula, discutindo aquilo que não é reino de Deus. A célula, portanto, é um lugar espetacular onde o Senhor quer nos fazer ensino. Todo ensino pressupõe-se 3 coisas: um método de ensino, um objetivo do ensino e as áreas onde o ensino deveria atuar para transformar. Se você hoje pensar em ensino geral, você vai ver muitos métodos. Talvez o que você está mais acostumado é o método formal, é aquele que ao final você ganha um diploma, faz prova, teste, tem um local, tem um conteúdo. As escolas são método formal. Não foi esse o método que Jesus usou.
Existe também um método não formal, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Hoje tem ensino aqui, é um método não formal. Ninguém vai te aplicar um teste depois, não é? Ninguém nada. Nós nos juntamos, é um workshop, é um seminário, é um culto, uma pregação. É um ensino não formal. É um ensino que a gente ouve, pensa, reflete, e cabe a você fazer uma abstração, uma aplicação. Mas o método que Jesus usou claramente é o método informal, é o método da observação. Jesus andava pela cidade, seus discípulos o seguiam e o observavam. Meu querido irmão, deixa eu falar com você. Nós entregamos para você com muito carinho, você não tem ideia como pesa para nós prepararmos, mas são excelentes preparadores de estudos, mas o ensino da célula, muito menos do que o que nós falamos, é como nós somos. Daí a responsabilidade de uma liderança. Daí a responsabilidade de uma liderança. Nem é tanto o que nós falamos que vai impactar a vida das pessoas, mas é como nós falamos. E um líder de célula que reúne uma pessoa é como Jesus, com discípulos o seguindo. E eu posso estar falando alguma coisa que a minha atitude ali e sempre como líder nega totalmente. Em que eu falo de amor, mas eu não interesso. Em que eu falo da alegria do Senhor, mas eu estou sempre de cara feia. Em que eu falo do descanso que há em Cristo, mas eu sou um líder tenso e preocupado, ansioso e desesperado. E eu contamino minha célula com medo do futuro. A responsabilidade de um líder é saber, eles me imitarão. É incrível, você talvez não percebe, mas nós vemos você andando com o seu filho, é igualzinho. Você não consegue identificar que na sua família vocês falam com uma boca assim. Mas você notou meu irmão Luiz Otávio? Meu irmão Luiz Otávio está aqui, ó. Ontem ele estava falando, eu falei assim, parece que sou eu que estou falando. De onde nós pegamos isso? Do meu pai? Não foi, que meu pai não falava. Foi da minha mãe. Minha mãe falava bem. Fala muito bem. Nós temos um jeito de falar igual. Nós temos um jeito de andar igual. Você também. Porque a convivência gera imitação. E foi esse o ensino de Jesus. Sua vida, líder. Suas mínimas atitudes. Sua paixão. Não é? Sua maneira de ser ensina muito mais do que o estudo que você comunica para eles. Porque o ensino de Jesus, ele ia por toda parte, ensinando. Esse é o método dele, mas qual o objetivo? Irmãos, isso aqui vale, um dia eu vou pregar sobre isso, mas isso aqui vale, mas vale assim para sempre. Paulo, no capítulo 4, da carta que ele escreveu aos Efésios, ele fala para nós o que é ensinar. O capítulo 4 fala para nós o que é ensinar. E ensinar envolve 3 coisas que tem que acontecer no nosso ensino. E não vai adiantar, a sua célula não será revolucionada. Os membros da sua célula não irão à frente se você não trabalhar essas 3 coisas. Primeiro, eu não vou entrar aqui agora, mas se você quiser, vai lá e vê Efésios capítulo 4, 17 a 32. Ele fala que a primeira coisa é despojai-vos, dispa-se, tire. A primeira coisa que o ensino tem que ajudar as pessoas é, tira isso de você. O trabalho com a Jane foi um trabalho muito lindo. Por quê? Porque tinha coisas que tinham que sair dela. Se nós não tirarmos da pessoa uma vergonha que ela tem, se nós não tirarmos da pessoa uma culpa que ela tenha, se nós não tirarmos de uma pessoa uma impressão que ela tem, ela nunca vai avançar. Se nós não removermos uma roupa suja, um peso sobre as costas, como essa pessoa vai andar? Não adianta nós queremos botar coisas novas dentro de uma pessoa, se ela não foi primeiro esvaziada. E parte importante do nosso ensino é esvaziar o cantil, para poder algo novo entrar. Se não tirarmos
práticas, conceitos, filosofias, crenças, desejos, costumes, hábitos, valores, nós não implantaremos aquilo que é do reino. Segundo objetivo é que se eu esvazio, eu tenho que colocar algo novo. E Paulo fala, dispa-se e vista-se de um novo homem. Vista-se de um novo homem. Agora eu sou crente. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu não minto mais. Ele diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Eu agora sou honesto, eu agora sou puro, eu agora sou generoso, eu agora sou gentil, eu sou educado. Eu sou esperançoso. Põe roupa de crente. Mude o seu jeito de ser. E eu me preocupo demais com aquelas pessoas que, tendo se convertido, dizem, mas eu não quero mudar. Não muda a roupa. Roupa é uma expressão da nossa personalidade interna. Roupa é uma expressão de como eu me exponho diante dos outros. Eu não entendo como pode um homem que agora se converte continuar vestindo as mesmas roupas, como uma moça que quer continuar sendo sedutora. Ela não precisa mais disso. Mas o espiritual é muito maior. O espiritual é muito maior. Despir, vestir, e Paulo fala, revestir. Revestir. É ser cheio. É ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, falta batismo. Na nossa célula, nosso alvo é olhar para essas pessoas e dizer, eu os verei todos batizados no Espírito Santo. Porque eles foram despidos. Largou a vida velha, o trejeito, os hábitos, os gostos, os estilos. Está diferente? Despiu. Está novo. Está bacana. E está cheio. Está pleno. Tem poder. Nosso ensino é um ensino que muda, que transforma. E não é só isso não. Porque esse processo envolve nas nossas células uma mudança na mente. Conhecer Cristo, conhecer a palavra, ser cheio da palavra, decorar a palavra. Decorar a palavra. Jesus orou, ele falou, Pai, meus discípulos aqui, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Pastor Roberto falou do nosso processo aqui, não é do circuito, irmão, você não tem ideia como isso é central. Porque eu vou me encher da palavra. E vou mudar a minha mente. Se eu não mudar a minha mente, eu não serei transformado. Nossa mente, muitas vezes, é mundana. Muitas escolhas que você faz são mundanas. E nós estamos ensinando o ensino com propósito, o ensino que transforma para mudar a mente, para mudar a área afetiva. Ou seja, Deus não está preocupado só com o que você sabe, mas Deus está muito preocupado em como você sente. Deus está muito preocupado com essa tristeza, Deus está muito preocupado com essa inferioridade, Deus está muito preocupado com a sua área afetiva. Deus quer colocar dentro de você as paixões certas. Deus está muito preocupado com como você sente, o que você ama mais e o que você não ama. E Deus quer fazer um rearranjo, colocar direito em você a capacidade de amar o certo. E isso, sua célula. E mais ainda, para chegar ao ponto de mente e sentimento, para que lá dentro a minha vontade mude. E quando a vontade muda, eu mudei.
Quando a vontade da gente começa a mudar e eu começo a dizer, eu não quero mais escolher isso, agora eu quero isso. Deus não está só preocupado com o que a gente sabe, o que nós ensinamos. Deus não está preocupado com o que o pessoal da sua célula apenas sente, mas Deus está preocupado em que eles sejam de tal maneira impactados pelo reino e seus valores, que eles começam a fazer escolhas diferentes. Meu amado líder de célula, líder em treinamento que está chegando, pastor, a marca de uma célula, que é uma célula saudável, uma célula viva, tem que ser a mesma de Jesus. Ele ia por toda parte ensinando. E o ensino dele era um ensino didaquê, um ensino que muda a mente, um ensino que despe, um ensino que reveste. Um ensino que vai a tal ponto que as pessoas por si só passam a viver corretamente. Não tem que ser vigiada, porque o desejo mudou, a vontade mudou. Eu não quero mais isso. E quando você perceber que você não teve que dar uma lista de obrigações, mas a pessoa chegou e falou assim, eu não quero mais fazer isso, você diz, yes. O ensino do Senhor está operando mudança. Nossas células são células de ensino, e eu não estou falando para você gastar 1 hora nem fazer uma escola bíblica dominical. Eu estou falando para você se colocar lá dentro dizendo, eu sou o modelo. Eu estou dizendo para você que o grande discipulado não é o que eu falo, é andar junto. Que a grande ferramenta de ensino é fazer seus discípulos andarem com você. E dizer para você que se o seu encontro com seus líderes é 1 vez por semana apenas, nosso ensino é muito limitado. Porque eles vão aprender viajando, passeando, namorando, encontrando, jantando, ver como a gente serve na mesa, como a gente mastiga, como a gente escolhe as coisas, o filme que a gente vê, o passeio que a gente escolhe. Vão passear e ver que lá no passeio não teve a cachaça. Não, nós não bebemos. Então nós não bebemos. Se eles não te virem em ação, vivendo, como eles vão imitar? Sabe, falta relacionamento, falta amizade. Eu me preocupo demais, sabe? Que a gente vê tantos convertidos aqui, mas eles são isolados. Meu querido irmão, uma pessoa converter aqui fala assim, eu vou ficar amigo daquele cara. Quando eu me converti, eu falei com vocês, eu penei para me converter. Custei, eu ia e vinha, mas eu não tinha convicções, eu não tinha desejo, eu não me firmava, eu vinha muito ali, tal. Até um dia que alguém aqui nessa igreja falou assim, você é um amigo, você quer sair comigo quarta-feira comer uma pizza? Eu nunca na minha vida, eu estava fazendo 15 anos de idade, eu nunca tinha saído sozinho com um amigo para comer uma pizza. Eu comi uma pizza de calabresa. Eu comi uma pizza de calabresa numa pizzaria que chamava-se Laçador. Foi a primeira vez que eu fui lá sozinho, foi o marido da Marta que me levou. Desde aquele dia eu tive um amigo, e depois que eu tive um amigo, eu comecei a imitá-lo. Eu cheguei na casa dele, ele me chamou para ir na casa dele. E quando eu fui na casa dele, sabe o que nós fomos fazer no quarto dele? Ler uma Bíblia. Eu nunca tinha lido uma Bíblia dessa maneira. Mas eu achei tão legal dele ler uma Bíblia comigo, que quando eu cheguei em casa, eu achei minha Bíblia. Eu tenho, só que eu nunca li. E eu fui ler. E a amizade dele, que me levou depois para participar da Mocidade para Cristo, foi ele que me botou, você me ajuda no barzinho lá. Que honra eu carregava aqueles engradados, por causa do meu amigo. Eu perdi o isolamento. Quando eu perdi o isolamento, eu virei crente. As pessoas se convertem e ninguém vira amigo delas. Eu nem conheço. Ele nunca tinha me visto. Ele só falou, você não é lá da central de uma família? Eu te vi uma vez lá. Eu converti, ele tinha convertido. E ele me pegou. A amizade dele e a imitação do jeito dele, que até hoje eu imito. Eu sempre quis ter o cabelo dele, eu sempre olhei as roupas que ele fazia, sempre. Porque ele era o meu amigo. Então, nós estamos, perdendo a essência. E nós estamos fazendo das nossas células formal demais.
Jesus pegou aquele povo e falou assim, vamos dormir no mato? Vamos acampar na montanha? Vamos beber água no rio? Vamos andar por aí? Pô, Jesus saía por aí, é como se fosse um acampamentão de 3 anos. Ao final ele tinha 12 pessoas, 11. Eles mudaram o mundo inteiro, porque eles aprenderam com Jesus. Quando uma pessoa converter, eu não estou ligando da ficha. Eu não estou ligando se no sistema vai aparecer, se depois a secretaria vai me dizer 67%, 7,3%. Me ajuda. Mas eu queria saber que cada um deles agora tem um amigo. Tem uma pessoa que agora anda com ele e fala, eu vou ter amigos. 2, 3 cada um de nós mudamos o mundo dessa maneira, porque ele vai fazer igualzinho depois. O ensino é didaquê. E o que mais falta para nós, no nosso ensino, é a vivência. Quebrar o isolamento e nós nos tornarmos professores na caminhada. Esse é o modelo de Jesus. Esse é o modelo de Jesus. Em segundo lugar, e eu sinto muito aqui, ter que pular tanto, mas a palavra de Deus diz que ele ia por toda parte pregando. Pregando. A palavra que ele usa aqui foi a mesma usada para dizer o dia que Jesus, ressurreto, desce ao inferno e prega. Ele prega aos mortos. Ele prega no inferno. Ele prega e anuncia nas hostes infernais. Prega o quê? Eles estão fazendo uma festa errada. Eles estão dizendo, matamos, e está um maior carnaval lá no inferno. E ele bate a porta, pá, 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 pá. Alguém olha, cai para trás. Outro olha, cai para trás. Outro olha, cai para trás. Quem está lá? Ele. Não pode nem falar o nome, é ele. Mas nós não matamos ele? Matamos, mas não se mata Deus. E Jesus entra lá dentro. Ele entra ao inferno. Sabe o que ele pregou? Ele diz, eu venci. Eu venci. No chão. No chão. E a demoniada toda foi para o chão. A palavra usada aqui, para dizer que Jesus pregava, ele anunciava a vitória. Sabe, querido, nossa pregação não pode ser outra, a não ser dizer, Cristo venceu. E Ele pode te dar vitória sobre o pecado, sobre a condenação, sobre o mal. É a vitória de Cristo. O evangelho que pregamos, Paulo diz que Cristo morreu na cruz, é verdade. Que foi sepultado, é verdade. Mas que ressuscitou no 3º dia, aleluia. E venceu e se assenta no trono e voltará. A nossa pregação é uma mensagem de vitória. É a vitória que muda a vida das pessoas. É a palavra que transforma a vida das pessoas. Como eu falei de manhã, nós aprendemos a pregar pregando. Pregando em todos os lugares. Pregando. E se nós pregamos o evangelho, e se nós temos essa marca na nossa célula, de que a nossa célula é para pregar, e que a nossa fala é uma fala de vitória, Ele mudou a minha vida e pode fazer o mesmo com você. Ele perdoou os pecados, Ele me tirou da lama, Ele mudou minha família, Ele restaurou minha vida, porque Ele é um Deus de vitória. Ele morreu e está vivo. Ele mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Esta é uma mensagem irresistível. É a mensagem que o diabo treme, é a mensagem que ele tem medo, é a mensagem que nós podemos falar. Por quê? Porque nós somos testemunhas. Eu não preciso conhecer para pregar. Eu não preciso conhecer profundamente tudo para pregar. Eu tenho um testemunho para dar. Jesus venceu na minha vida. Ele me conquistou, eu sou dele, eu me submeto a ele. Minha vida mudou. Meus irmãos, uma das grandes pregadoras do Novo Testamento, eu tenho falado isso, é aquela mulher que desce para a sua cidade em Samaria e diz: venham ver um homem, eu nem sei o nome dele.
Mas um homem que me disse tudo a meu respeito. Será ele o Messias? Vamos, e uma cidade inteira se converte. Porque uma mulher vai dar um testemunho. Qual? Simples. Eu tive um encontro com um homem que sabe quem eu sou e não me rejeita. E me ofereceu a água viva. Eu quero essa água. Irmão, nossa pregação é nosso testemunho. É a vitória de Deus na nossa vida. Não fale outra coisa. Não precisa se preocupar com outra coisa. Conte o que Cristo fez por você. Conte quem Ele é na sua vida. Conte da sua esperança do céu. Conte que Ele voltará e você estará com Ele. Conte que Ele tem te abençoado. Conte do que significa tê-lo do seu lado nas horas mais difíceis. Conte para Ele o que Ele está fazendo e fez na sua vida, na sua história, no seu caráter. Conte e as pessoas dirão, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. A segunda marca é de uma célula mesmo, que segue os passos de Jesus. Ela ensina com o testemunho da sua própria vida, ela se mostra, ela relaciona, ela é amiga, ela prega o seu testemunho. Por isso, nossa célula tem que simplificar. Nós estamos muito demais, mais simples. Amizade, relacionamento, testemunhos. E a terceira marca é que Jesus curava e libertava. Curava de enfermidades e doenças. Doenças físicas mesmo e doenças existenciais. E quando essas duas coisas acontecerem, no despir, na quebra, no romper, quantas curas vão acontecer, estão acontecendo, mas ainda tem que acontecer muito mais. E nós veremos gente curada, gente feliz, gente abençoada, experimentando uma nova vida. Eu queria lembrar a você, o que nós fazemos na nossa célula? 4 coisas. Nossa célula é um lugar de comunhão. Líder, não esqueça disso. Você está lá para preparar, junto com sua equipe, seu líder em treinamento, seus auxiliares mais próximos, um ambiente de comunhão. Como as pessoas vão ter comunhão se não são bem-vindas? Como vai ter comunhão se não é dada a elas, não é, um nome, uma importância, um espaço, uma expressão? Comunhão é oferecer, não é, o coração, é comer juntos, é convivência, é promover coisas fora da célula, é sair junto, é ir andar para assistir um jogo, é ir fazer uma visita juntos. É já que eu vou, trago 2 comigo, quer ir comigo? Vamos comigo. Vamos comigo. Eu vou no hospital, eu vou num curso, eu vou num acampamento, eu vou orar 30 horas agora. Vão comigo. Companheirismo, comunhão, abertura, aceitação. Segunda prioridade dentro de uma célula é a edificação. E é isso mesmo, é esse ensino transformador. Você não devia usar essa roupa suja, não dá mais para você. Vamos trocar? Agora é assim. Até que a vontade mude. E as escolhas sejam transformadas. Porque houve ali um ensino e uma edificação. Que não acontece só como eu falo. Hoje eu fiz aqui de manhã um louvor. Onde o valor daquilo me edifica. Me edifica. Só de ouvir cantar aquela canção, eu já estou mais forte. Eu fui ministrado pelo Espírito da adoração. Tudo dentro de uma célula, o jeito que eu sirvo, que eu espero, que eu ofereço, que eu oro, edifica as pessoas. E eu saio melhor. Comunhão, edificação, evangelismo. Se uma célula não ganha almas, essa célula está assim, horrível. Horrível. Nossa meta como igreja é cada pessoa levar um para Jesus. Neste ano que passou, 28%, se eu distribuir um para cada um, 28%
de toda a membresia da igreja levou uma pessoa a Cristo. 72% não levou uma pessoa a Cristo. E neste ano, nós teremos tantos dias do amigo que eu vou chamar e levar esta pessoa, mas eu vou lá no dia do aniversário dele, eu vou fazer uma visita, eu vou sair para jogar bola com ele, porque eu ganho pessoas da minha família, eu ganho as pessoas basicamente da minha família, eu ganho as pessoas da minha amizade, eu ganho os meus vizinhos e eu ganho meus colegas de trabalho. Todos nós temos isso. Essas são nossas áreas de influência. Essas são nossas áreas de influência. Andy Stanley falou, na minha igreja, 90% das pessoas que nós batizamos, e não é pouca gente, vem dessas 4 áreas. Não vem dos programas que nós fazemos, 10% vem de televisão, vem de jornal, vem de fortunas que eles gastam. Os Mormons, que é uma seita herética, não tem nada a ver com Deus. Eles precisam de 1000 visitas numa casa para fazer um mormonzinho. 1000 visitas daquelas duplas. Mas eles soltaram um relatório. Eles crescem 14% ao ano no mundo inteiro. 14, cresce mais do que a gente. Eles dizem, de cada 2 amigos que nós trazemos e trazemos para os nossos grupos, que os mormons estão fazendo célula, a cada 2 amigos, um vira mormon. Cada 1000 visitas, um vira mormon. A cada 2 que vem na cela, um vira mormon. Eles disseram, achamos o ouro. Nós já achamos há muito tempo, estamos dando espaço para a seita herética. A gente ganha os nossos amigos. Meu querido irmão, célula é o lugar dos seus amigos. Célula é o lugar dos seus parentes. Célula é o lugar do seu colega de futebol. Célula é o lugar das pessoas, dos seus vizinhos. Esta é a estratégia. Então, nossa célula tem comunhão, nossa célula tem edificação, nossa célula tem evangelismo. Irmão, eu te convoco, ganhe uma pessoa para Cristo esse ano. E a nossa célula multiplica. Por quê? Porque nós queremos cumprir a grande comissão na nossa geração. E multiplicar significa isso. O que de mim ouviste passa, que passe, que passa. E por isso eu vou de Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, e até onde for, até onde alguém que eu alcancei e passei vá. É multiplicação. Cada líder faz um outro líder. Cada célula faz uma célula todo ano. Todo ano. Porque o Senhor nos mandou, espalhem, encham a terra, povoem a terra. Como as águas cobrem o mar, assim a terra seja cheia de crentes. Onde cada um tem a oportunidade de ouvir o evangelho, porque tem uma célula do seu lado. 3 marcas de uma célula que vai ser viva e influente. A mesma marca de Jesus. Andando por toda parte. Indo a todos os lugares. Não tem fronteira. A célula sai de si. Bate nos vizinhos e entrega o cartãozinho. Vai no bairro, entra no supermercado e fica lá na porta entregando. Eu vou atrás. Eu vou lá naquele salão convidar todas aquelas moças. Olha, eu estou vendo que vocês são muito bonitas e tal. Hoje à noite aqui tem célula. Vocês estão aqui à tarde, já que estão de cabelo arrumado, vai mostrar ele na minha célula. Vamos ter hoje um dia especial. E papai, eu considero você minha amiga. E é dia do amigo, eu não vou deixar você não ir. E nós temos que ser muito mais incisivos. Porque está cheio de Janes por aí dizendo, vocês não significam o que é o Evangelho. Vocês não entendem o que o Evangelho significa na minha vida. Então, nós temos que voltar a esta base de uma igreja que anda, de uma igreja que ensina, prega, uma igreja que cura, e acima de tudo ele diz, e ele ia sentindo compaixão. Sabe, é uma paixão apostólica que tem que queimar no nosso coração. É uma paixão do envio, uma paixão pelo envio, uma paixão por plantar igrejas, uma paixão de que o meu trabalho gere isso aqui, ó.
Isso é fruto apostólico. Cláudio é fruto apostólico. É um overflow, é tanta gente, é tanto fruto, que a minha paixão se tornará apostólica. Ela enviará filhos, ela enviará discípulos para todo lado. Eu sonho com isso, eu sonho que é meu dinheiro, minha contribuição, porque eu fui fielzinho na minha célula. A minha igreja recebeu um impulso como esse. Então esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Vamos orar a Deus. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Essa ministração aqui é uma oração. Nós hoje de manhã oramos aqui, pedimos a Deus que te desse ânimo, cura, renovo, libertação, aquilo para você. Mas hoje nós estamos pedindo a Deus, líder, que você receba algo que não é para você só, é para a sua célula. Sabe, irmãos, eu fico pensando, se cada líder daquele que veio aqui fosse cheio de capacitação, se tornasse um líder forte mesmo. Já imaginou o que vai acontecer? Estuda aqui, líder. Já imaginou se todos nós fôssemos? Deus pode dar para nós essa sabedoria. Deus pode dar para nós esse poder. Deus pode dar para nós essa presença, esse coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos, levantasse a sua mão ao céu, para o Senhor, e pedisse a Deus. Que você dissesse: Senhor, eu quero melhorar. Eu quero mais sabedoria de liderança. Eu quero o dom de liderança. Irmão, ouse pedir um dom de liderança. É um dom bíblico, é um dom do Espírito. É um dom da presidência, é um dom da liderança. É um dom que você vai esmerar e vai fazer. Você pedir: Senhor, me dá o dom da liderança. Você pode pedir a Deus: Senhor, me dá um dom de ensinar. Me dá o dom do ensino, Senhor. Me dá o dom de ensinar. Você pode levantar a mão e falar: Senhor, me dá o dom, Senhor. Me dá o dom de pregar o Evangelho. Senhor, me dá o dom de curar. Me dá o dom para curar os enfermos. Me dá a palavra que cura a alma. Me dá a visão que liberta a prisão, o cativeiro emocional. Me dá o poder que quebra a corrente, que liberta de maldição. Senhor, Tu podes me dar este dom. Tu podes me dar este dom. Espírito Santo, eu quero ser um vaso cheio dos Teus dons. Eu quero o dom da liderança. Eu quero o dom do ensino. Eu quero o dom da pregação. Me dá sabedoria e capacitação. Pai querido, eu oro por esta igreja, estes fenomenais líderes. Apesar de admirá-los tanto, eu sei que eles podem melhorar. Eu sei que tem mais, eu sei que tem dons, eu sei que tem poder. Eu sei que tem um Deus que nada retém, que não é um mão de vaca, que não é um sovina. Pelo contrário, é um Deus de toda abundância. É um Deus que ama derramar seus dons, que ama encontrar alguém que quer presentes. É um Deus presenteador, galardoador. Pai, eu venho pedir agora, Pai, sobre cada líder, sobre os novos líderes em treinamento, pelos anfitriões, sobre os pastores que estão aqui, espírito de sabedoria. Oh Deus, eu venho pedir poder e capacitação, eu venho pedir força, eu venho pedir criatividade. Senhor, dá o dom de ensino, dá o dom, Pai, ó Deus, de pregação, dá o dom da liderança e dá o dom da geração de novos líderes, Pai. Multiplica, Senhor, abençoe nossa célula, Senhor, que a retomada, ó Deus, que esse ano 2016, essa retomada aqui, Pai, ó Deus, e tudo isso que nós estamos fazendo se torne poderoso demais, Pai, e que venha repercutir, ó Deus, em evangelho em toda a terra, em salvação sem igual, Pai, em recorde sobre recorde, Pai, daquilo que cada um está vivendo em Cristo, Pai. Oh Deus, abençoa este povo, cada rede, cada igreja, cada pastor, abençoa, Pai. Derrama isso, Pai, que nós sejamos tão abençoados, que vidas sejam alcançadas e igrejas sejam atraídas. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Pastor Oswaldo, irmão, sem poder nós não vamos fazer nada.
E nesses anos todos nós aprendemos, para valer, que o pulmão de uma igreja, a força, o músculo de uma igreja é a sua oração.